Meu nome é Kai. Aos 31 anos, administro uma empresa de tecnologia de sucesso da qual minha família nada sabe. Quando decidi visitar minha casa para comemorar meu 32º aniversário, esperava uma pequena comemoração, talvez um bolo caseiro. Em vez disso, minha mãe olhou para mim do outro lado da mesa da cozinha desgastada e disse: "Tivemos que cancelar seu jantar de aniversário. Precisamos do dinheiro para a viagem da sua irmã Sofia à Europa." A dor familiar de ser a segunda melhor voltou, mas eles não faziam ideia do que minha vida havia se tornado. 2 dias depois, enquanto jantávamos, meu telefone tocou. Mal sabia eu que isso mudaria tudo. Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está assistindo e clique em curtir e em inscrever-se se você já se sentiu invisível na sua própria família. Crescendo em Wildwood, Califórnia, uma pequena cidade com mais árvores do que semáforos, eu sempre fui um estranho na família. Nossa casa era modesta, mas confortável, com tinta azul desbotada e um balanço na varanda que rangia a cada leve empurrão. Meu pai, Thomas, um engenheiro aposentado, passava os fins de semana consertando carros antigos na nossa garagem. Minha mãe, Laura, que lecionou na terceira série do ensino fundamental local por 30 anos, enchia nossa casa com o cheiro de biscoitos recém-assados e o som de um suave zumbido. E havia minha irmã Sofia, 5 anos mais nova que eu e a estrela indiscutível da nossa constelação familiar. Desde que aprendeu a andar, ela cativava a todos com seu charme e talento naturais. Recitais de balé, campeonatos de futebol, vitórias em times de debate, Sofia colecionava conquistas como outras crianças colecionam figurinhas. A lareira da nossa sala de estar rangia sob o peso de seus troféus e medalhas, enquanto meus prêmios acadêmicos geralmente acabavam guardados em alguma gaveta. A Sofia tem um talento natural, minha mãe dizia às amigas nos eventos sociais da igreja. E a Kai? Bem, ela se esforça muito. A mensagem subjacente era clara: a Sofia foi abençoada com dons, enquanto eu apenas a compensava com esforço. Eu tinha 8 anos quando levei para casa meu primeiro teste de ortografia perfeito. Meu pai olhou para ele e disse: "Bom trabalho, garota", antes de voltar ao jornal. Naquela mesma noite, a Sofia, de apenas 3 anos, empilhou blocos no que meus pais consideravam um padrão excepcionalmente avançado, o que lhe rendeu sorvete e elogios intermináveis. Esse padrão continuou durante toda a minha infância. Minhas notas máximas eram esperadas, não comemoradas. Quando eu era incluída no quadro de honra todos os anos no ensino médio, minha mãe balançava a cabeça e dizia: "É isso que acontece quando você estuda." Enquanto isso, quando Sofia tirou seu primeiro B+, nossos pais a levaram para um jantar especial para comemorar sua conquista. O dinheiro em nossa casa sempre parecia fluir para os projetos de Sofia, aulas particulares de dança, acampamentos de futebol caros, trajes de debate personalizados. Nenhuma despesa era poupada. Quando precisei de novas calculadoras gráficas ou quis participar de um programa de ciências de verão, fui gentilmente lembrada das restrições orçamentárias da família e incentivada a encontrar um emprego de meio período. Aos 16 anos, eu trabalhava nos fins de semana na livraria local, economizando cada centavo para a faculdade. Meus pais tinham criado um fundo para a faculdade para nós duas, mas as atividades da Sofia estavam lentamente esgotando as minhas. "Você é tão responsável com dinheiro, Kai", disse minha mãe, como se minha frugalidade forçada fosse uma virtude de caráter e não uma necessidade. Meus aniversários se tornaram exercícios previsíveis de decepção. Meu jantar de 16 anos foi cancelado por coincidir com a competição regional de dança da Sofia. Meu aniversário de 18 anos foi lembrado com 2 dias de atraso, com um cartão comprado às pressas e uma nota de $20. Aos 21 anos, eu já não esperava mais nada. A dinâmica entre Sofia e eu era complicada. Ela não era deliberadamente maliciosa, apenas acostumada a ser o centro das atenções. Embora eu me ressentisse da desigualdade, não conseguia me ressentir dela. Afinal, ela era minha irmã mais nova. Às vezes, em raros momentos de silêncio, quando nossos pais não estavam por perto, compartilhávamos segredos e ríamos juntos como irmãos normais. Mas esses momentos se tornaram cada vez mais raros à medida que crescemos. Meu pai, Thomas, agora com pouco mais de 60 anos, com cabelos grisalhos e mãos calejadas, sempre foi um homem de poucas palavras. Ele expressava amor por meio de atos práticos, consertar meu carro antes de eu ir para a faculdade, instalar estantes de livros no meu quarto de infância. Mas seus olhos brilhavam de forma diferente quando Sofia entrava em um cômodo.
Com ela, ele encontrava sua voz, perguntando sobre seu dia, seus amigos, seus sonhos. Minha mãe, Laura, com seu comportamento sempre apressado e óculos de leitura na cabeça, administrava nossa família com eficiência. Ela controlava a agenda de todos, preparava refeições balanceadas e mantinha a casa impecável. No entanto, sua capacidade de organização parecia falhar quando se tratava de lembrar minhas conquistas ou preferências. Ela conseguia se lembrar da cor favorita de Sofia em cada ano de sua vida, mas sempre me comprava presentes em tons que eu não gostava. Sofia, agora com 25 anos, com os cabelos loiros da nossa mãe e a postura confiante do nosso pai, nunca soube o que era realmente lutar. Seu caminho sempre foi facilitado pela atenção e pelos recursos dos nossos pais. Depois da faculdade, que nossos pais pagaram integralmente, ela decidiu se tornar instrutora de yoga. Preciso encontrar meu autêntico, explicou ela, enquanto nossos pais concordavam com a cabeça. Ninguém mencionou o diploma em administração que lhes custou milhares. Quando me formei na faculdade com honras em ciência da computação, recebi um cartão da minha família, que não pôde comparecer devido à apresentação de dança da Sofia. Fiquei sozinha após a cerimônia, observando os outros formandos, cercada por parentes entusiasmados, e tomei uma decisão que mudaria minha vida, construiria um sucesso tão inegável que até minha família teria que me ver. Coloquei meus modestos pertences no meu carro usado e dirigi até São Francisco sem olhar para trás. A distância entre Oakwood e São Francisco era de apenas algumas centenas de quilômetros, mas, emocionalmente, eu estava cruzando um oceano. Minha jornada para o sucesso começou em um apartamento-estúdio apertado em São Francisco, que custou mais do que a hipoteca dos meus pais. Com meu diploma em ciência da computação e determinação como meus únicos trunfos, consegui um cargo de iniciante em programação em uma empresa de tecnologia de médio porte. Eu trabalhava 14 horas por dia, me voluntariava para todos os projetos que ninguém queria e passava os fins de semana aprendendo novas linguagens de programação enquanto meus colegas exploravam a vida noturna da cidade. Naqueles primeiros anos, eu ligava para casa todos os domingos. Nossas conversas seguiam um roteiro previsível. Meus pais compartilhavam atualizações detalhadas sobre as últimas conquistas de Sofia, me faziam algumas perguntas superficiais sobre meu empregozinho e depois desligavam o telefone às pressas para resolver algo mais urgente. Nunca corrigi a suposição de que eu era uma engrenagem substituível na máquina corporativa. Algo dentro de mim queria provar meu valor antes de revelar a verdade. Em 2 anos, fui promovido a desenvolvedor sênior e, em seguida, a líder de equipe. No 3º ano, eu gerenciava a divisão mais lucrativa da empresa. Mas a carreira parecia muito limitada para minhas ambições. Eu tinha ideias que poderiam revolucionar a tecnologia educacional, ideias que meus chefes eram cautelosos demais para perseguir. Então, aos 26 anos, assumi o maior risco da minha vida. Saquei minhas modestas economias, consegui um pequeno empréstimo empresarial e fundei a Novatec. Nossa missão era desenvolver sistemas de inteligência artificial que pudessem se adaptar aos estilos de aprendizagem individuais, tornando a educação de qualidade acessível a todos os alunos, independentemente de recursos ou localização. Aqueles primeiros meses foram assustadores. Eu comia macarrão instantâneo no jantar quase todas as noites e dormia em um colchão de ar em nosso pequeno escritório. O grande avanço veio 18 meses depois. Nossa plataforma de aprendizagem adaptativa chamou a atenção de um importante investidor em tecnologia após um programa piloto bem-sucedido em 3 escolas do centro da cidade. As notas dos testes aumentaram 30%, a satisfação dos professores melhorou e o engajamento dos alunos dobrou. O investidor ofereceu $5 milhões por uma participação de 20% na empresa. Esse investimento mudou tudo. Mudei-me do meu apartamento apertado para um condomínio espaçoso em Pacific Heights, com vista panorâmica para a ponte Golden Gate. Nossa empresa se mudou para um escritório elegante no distrito financeiro, completo com todas as vantagens de uma startup: café gelado na torneira, estações de trabalho ergonômicas e um jardim na cobertura. Mas a adição mais valiosa à minha vida foi Jéssica, a assistente executiva que contratei para gerenciar minha agenda cada vez mais complexa. Jéssica, com suas habilidades impecáveis de organização e comportamento imperturbável, rapidamente se tornou indispensável. Mais do que uma assistente, ela se tornou minha confidente e a pessoa mais próxima de uma amiga que eu havia me permitido em anos. Ela sabia quando me pressionar para descansar, quando pedir minha comida tailandesa favorita durante as madrugadas e como remarcar reuniões diplomaticamente quando eu precisava de espaço criativo.
Ela também era a única pessoa que conhecia toda a extensão do meu relacionamento complicado com minha família. Seus pais não fazem ideia de que você é um CEO milionário? Perguntou ela, incrédula, depois de ouvir um telefonema particularmente desdenhoso da minha mãe. Dei de ombros. Eles acham que eu trabalho no escritório fazendo alguma coisa com computadores. Nunca os corrigi. Jéssica balançou a cabeça. Aquele bônus de Natal que você mandou para eles ano passado foi mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Eu disse a eles que era um presente de Natal da empresa para as famílias dos funcionários, expliquei. A verdade é que meus pais nunca me pediram detalhes sobre minha carreira. Em nossas breves conversas telefônicas, eles pareciam satisfeitos com minhas vagas referências a um trabalho que ia bem, antes de compartilharem com entusiasmo a mais recente certificação de yoga ou os planos de viagem de Sofia. Depois de anos me sentindo invisível, eu havia parado de tentar ser vista. Mas meu perfil profissional estava se tornando mais difícil de manter em segredo. No mês passado, fui incluído na lista 30 Under 30 da Forbes. A Novatec tinha 150 funcionários e nosso software educacional estava implementado em mais de 500 escolas em todo o país. E, na semana passada, assinamos um contrato de $40 milhões com um dos maiores distritos escolares do país, um acordo que levaria nossa tecnologia de aprendizagem adaptativa a quase 1 milhão de alunos. O sucesso trouxe uma estranha mistura de validação e vazio. Eu havia conquistado tudo o que havia me proposto profissionalmente, mas o reconhecimento pessoal que tanto almejava da minha família permanecia distante, em grande parte porque eu nunca havia dado a eles a chance de reconhecê-lo. À medida que meu aniversário de 32 anos se aproximava, me vi olhando para a foto na minha mesa, a única foto de família que eu tinha em mãos. Ela foi tirada na formatura do ensino médio da Sofia, todos nós sorrindo sob o sol da Califórnia. Apesar de tudo, eles ainda eram minha família. Talvez fosse hora de preencher a lacuna que eu ajudei a criar. No impulso, liguei para minha mãe e disse que queria voltar para casa no fim de semana do meu aniversário. A surpresa dela era evidente, mas ela se recuperou rapidamente. Claro, querida, adoraríamos te ver. Pedi a Jéssica que liberasse minha agenda, recusando a oferta de reservar um jato particular. Vou dirigir, insisti, sentindo a necessidade de fazer a viagem de uma forma que me conectasse ao meu passado. Apenas uma visita normal à casa dela. Jéssica pareceu cética, mas assentiu. Devo enviar algum dos seus presentes de aniversário para a casa dos seus pais? Ri ao pensar nos presentes extravagantes dos meus funcionários chegando à modesta casa dos meus pais. Definitivamente não. Pelo que eles sabem, sou apenas uma funcionária de escritório comum que mal consegue pagar o aluguel em São Francisco. Enquanto eu arrumava a mala para o fim de semana, escolhendo deliberadamente roupas simples em vez do meu guarda-roupa de grife habitual, me perguntei se estava cometendo um erro. Uma parte de mim queria chegar em um momento de sucesso, forçando-os a reconhecer o que eu havia conquistado. Mas outra parte, talvez a mais sábia, sabia que uma reconexão genuína não poderia ser construída com base em ressentimento ou vingança. Decidi encarar o fim de semana de coração aberto. Talvez este aniversário fosse diferente. Talvez, depois de todos esses anos, minha família finalmente me visse. A viagem de 5 horas de São Francisco ao Avod me deu tempo de sobra para ensaiar cenários na minha cabeça. Será que meus pais notariam as mudanças sutis que o sucesso trouxera, minha postura mais confiante, a qualidade das minhas roupas simples, a ausência de rugas de preocupação que a segurança financeira havia apagado? Será que Sofia e eu encontraríamos um ponto em comum quando adultas? Eu havia alugado deliberadamente um sedã modesto em vez de dirigir meu Tesla, querendo fazer revelações com calma em vez de anunciá-las. O Avod parecia menor do que eu me lembrava. A rua principal ainda contava com a Wilson's Hardware, a Pat's Diner e a Sunshine Bakery, mas agora intercalada com cafeterias de rede e lojas de celulares. Passei pela minha antiga escola, pela livraria onde eu trabalhava nos fins de semana e finalmente virei na Maple Street, onde minha casa de infância me esperava, com a mesma aparência, mas de alguma forma diminuída. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, e seu rosto se iluminou com um sorriso que me fez questionar meus ressentimentos. Ok, exclamou ela, me puxando para um abraço que exalava seu perfume familiar de lavanda. Deixa eu te olhar. Ela me segurou à distância de um braço, seus olhos me examinando daquele jeito maternal que me fazia sentir amada e valorizada ao mesmo tempo. A vida na cidade combina com você.
Meu pai apareceu atrás dela, seu corpo alto ligeiramente curvado agora, o cabelo mais ralo do que eu me lembrava. Aí está minha garota, disse ele, me dando um abraço de lado, desajeitado. Suas roupas de garagem haviam sido substituídas por uma camisa social limpa, sua versão de se vestir para minha chegada. A casa estava exatamente como eu me lembrava, o mesmo sofá floral desbotado, as mesmas pinturas de paisagens nas paredes, as mesmas fotos de família onde as conquistas de Sofia eram o centro das atenções. A única coisa notável foi um grande quadro de cortiça coberto de cartões postais e folhetos com pontos turísticos europeus, um quadro de visualização para a próxima aventura de Sofia. A Sofia já vai chegar, disse minha mãe, me conduzindo até a cozinha, onde algo delicioso borbulhava no fogão. Ela ficou tão animada em te ver. Ela só precisava terminar de dar a aula de yoga da tarde. Ajudei minha mãe a preparar o jantar, voltando ao nosso velho ritmo de ela comandar e eu auxiliar. Enquanto eu picava os legumes, ela me contava as fofocas da vizinhança, as atividades da igreja e, claro, as últimas conquistas da Sofia. O estúdio de yoga a nomeou instrutora principal no mês passado, disse ela, orgulhosa. Eles nunca promovem ninguém tão rápido, mas você conhece a Sofia, ela tem aquele jeito especial de lidar com as pessoas. Assenti, me perguntando se minha mãe sabia que eu agora liderava reuniões com investidores bilionários em toda a empresa. Que ótimo, respondi. Ela sempre foi uma professora nata. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha, aparentemente lendo o jornal, mas ocasionalmente me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Como vai o trabalho no computador? Perguntou ele finalmente durante uma pausa no monólogo da minha mãe. Está indo bem, eu disse, minha resposta padrão. Ocupado, mas bom. Ganhar um dinheiro decente, ele insistiu, me surpreendendo com seu interesse. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu de repente e a voz de Sofia preencheu a casa. Cheguei. Cadê a aniversariante? Sofia entrou correndo na cozinha, um turbilhão de cabelos loiros e energia atlética. Aos 25 anos, ela parecia uma modelo de catálogo de roupas esportivas, com seu corpo tonificado pela yoga vestido com roupas esportivas caras. Ok, ela gritou, me abraçando com entusiasmo genuíno. Você está incrível. São Francisco deve ter uma magia incrível. O jantar foi animado, dominado pelas descrições animadas de Sofia sobre suas aulas de yoga, sua recente viagem de trilha sedona e, principalmente, sua próxima aventura europeia. Estou materializando essa viagem há anos, explicou ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. 3 meses mochilando por 7 países. Vai ser absolutamente transformador. A Sofia anda juntando dinheiro, acrescentou minha mãe, embora seu olhar rápido para meu pai sugerisse o contrário. Bem, estou tentando, corrigiu Sofia, rindo. Aulas de yoga são espiritualmente gratificantes, mas não exatamente lucrativas. Mamãe e papai estão ajudando com os voos. Meu pai pigarreou. Falando em finanças, disse ele, sem olhar diretamente para mim, Kai, sua mãe e eu precisamos conversar com você sobre o seu jantar de aniversário. Minha mãe estendeu a mão para dar um tapinha na minha. Tínhamos planejado fazer uma bela comemoração no Romanos para o seu aniversário amanhã. Fizemos reservas há meses. Lembrei-me do Romanos, o restaurante mais charmoso de Oavod, onde havíamos comemorado a formatura da Sofia no ensino médio. Meu coração se aqueceu ao pensar que eles tinham planejado algo especial. Mas tivemos que cancelar a reserva, continuou minha mãe, com a voz apologética, mas objetiva. Precisamos usar esse dinheiro para pagar as passagens aéreas da Sofia. Os preços não param de subir e, se não reservarmos logo, ela pode não conseguir as datas que precisa para seu retiro de yoga em Bali. O calor se esvaiu do meu peito, substituído por um peso frio e familiar. Entendo, consegui dizer. Achamos que poderíamos fazer algo simples, acrescentou meu pai rapidamente. Quem sabe pedir uma pizza amanhã à noite? Sofia, pelo menos, teve a decência de parecer um pouco envergonhada. Eu disse a eles que poderíamos simplesmente adiar minha viagem, mas as datas do retiro já estão definidas e esta é uma oportunidade única para o meu desenvolvimento profissional. Minha mãe assentiu vigorosamente. Exatamente. Você entende, não é, Kai? Você tem seu emprego fixo, mas Sofia está em um momento crucial em sua carreira. Essas conexões podem realmente colocar suas aulas de yoga no mapa.
Olhei para os rostos expectantes, a preocupação prática da minha mãe, o desconforto do meu pai, a animação mal disfarçada de Sofia com a viagem. Depois de todos esses anos, nada havia mudado. Eu ainda era responsável, esperava-se que eu entendesse, me afastasse, precisasse de menos. Engoli a mágoa que me subia à garganta e forcei um sorriso. Claro que entendo. Pizza parece ótima. O alívio tomou conta dos rostos dos meus pais. Minha mãe começou a explicar qual pizzaria tinha a melhor massa sem glúten para o sistema nervoso sensível da Sofia, enquanto meu pai se refugiava atrás do jornal. Assim, de repente, meu aniversário de 32 anos foi rebaixado e descartado. Fiquei sentada em silêncio, empurrando a comida no meu prato, lutando contra a vontade de mencionar que eu poderia comprar o restaurante inteiro se quisesse, quanto mais pagar por um simples jantar de aniversário. Mas uma parte teimosa de mim queria que eles me valorizassem sem saber no que eu havia me transformado, para ver Kai, a filha, não Kai, a CEO de sucesso. Enquanto eu estava ali, ouvindo Sofia detalhar cada parada planejada em seu itinerário europeu, me perguntei por que eu tinha voltado para casa. Uma parte infantil de mim esperava que as coisas fossem diferentes desta vez. Mas lá estava eu, com 31 anos, com realizações que iam além dos meus sonhos mais loucos, e ainda invisível à mesa de jantar da minha própria família. A manhã seguinte não trouxe nenhuma melhora. Minha mãe tinha esquecido de comprar café para eu tomar, lembrando-se apenas de que Sofia evitava cafeína, então fui andando até a cafeteria local para comprar meu essencial matinal. Quando voltei, a casa estava fervilhando de movimento, mas nada relacionado ao meu aniversário. Minha mãe estava ajudando Sofia a organizar seus documentos de viagem, enquanto meu pai pesquisava adaptadores de energia europeus online. Ok, querida, você se importaria de dar uma passada no mercado? Perguntou minha mãe, sem tirar os olhos do passaporte de Sofia. Precisamos de ingredientes para o jantar hoje à noite, e eu simplesmente não consigo me afastar disso agora. Concordei, engolindo a decepção. Mesmo no meu aniversário, eu era uma lembrança tardia, útil principalmente para fazer recados. Enquanto dirigia até o supermercado no meu carro alugado, verifiquei meu celular e encontrei dezenas de mensagens de aniversário dos meus funcionários e parceiros de negócios. Jéssica havia enviado uma foto do bolo elaborado que me aguardava no escritório em São Francisco, com a seguinte mensagem: "Sentimos sua falta, chefe. Me avise se precisar de uma pausa urgente do tempo em família." O contraste entre meus dois mundos nunca foi tão gritante. Em São Francisco, eu era valorizada, respeitada e até admirada. Aqui em Wavod, eu era apenas Kai, a confiável e comum Kai, que certamente entendia por que seu jantar de aniversário precisava ser sacrificado pelas aventuras da irmã. Naquela noite, nos reunimos novamente em volta da mesa de jantar. Minha mãe havia pedido pizza, como prometido, lembrando-se das preferências alimentares de Sofia, mas esquecendo que eu sempre detestei cogumelos, que cobriam metade da torta. Meu pai havia comprado um bolinho de supermercado com meu nome escrito errado, K. Ninguém se preocupou em corrigir o erro. Então, Kai, disse meu pai enquanto comíamos, conte-nos mais sobre esse seu emprego na área de informática. Você ainda está na mesma empresa? A pergunta apresentou uma oportunidade de finalmente revelar a verdade, mas algo me impediu. Ainda na área de tecnologia, respondi vagamente. As coisas estão indo bem. Que legal, querida, disse minha mãe distraidamente antes de se virar para Sofia. Agora, sobre seu voo de conexão em Londres. Sofia começou a contar mais detalhes sobre seus planos de viagem, incluindo descrições das fotos que planejava tirar para o Instagram em cada local. Meus pais ouviram com atenção, fazendo perguntas e dando sugestões. Estou pensando em começar um blog de viagens, anunciou Sofia. Talvez até monetizar, se eu conseguir seguidores suficientes. Pode ser o início da minha marca pessoal como influenciadora global de yoga. Que ideia maravilhosa, exclamou minha mãe. Você sempre foi tão fotogênica e criativa. Meu pai assentiu, orgulhoso. Nossa Sofia, a empreendedora. Quase engasguei com a pizza. Queria contar a eles sobre as 3 patentes que eu tinha, a empresa que construí do zero, a tecnologia educacional que estava mudando a vida de milhares de estudantes. Queria dizer a eles que eu não era apenas um empreendedor, mas um criador de oportunidades para os outros. Em vez disso, peguei meu copo d'água e fiquei em silêncio. Kai,
Você não fez algo com o site uma vez? Perguntou minha mãe, com a testa franzida em uma vaga lembrança. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. A tela exibia em escritório o código da Jéssica para ligações importantes que eu não deveria ignorar. Em circunstâncias normais, eu teria me desculpado para atender a ligação em particular, mas minha mãe acenou com a mão, dispensando-a: pode atender, querida. Sabemos que seu pequeno escritório provavelmente precisa de você, mesmo no seu aniversário. Algo em seu tom condescendente me fez colocar o telefone no viva voz. Alô? A voz eficiente e profissional de Jéssica preencheu a sala de jantar. Chefe, desculpe interromper seu tempo em família, mas eu queria confirmar os detalhes para a semana que vem. Seu jato particular está programado para as 7 horas da manhã de terça-feira para reunião em Paris com o ministro da Educação. Devo reservar a suíte de sempre no Lamarice? Ou você prefere o Península desta vez? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O garfo do meu pai escorregou dos dedos e caiu ruidosamente no prato. Minha mãe congelou, com a taça de vinho a meio caminho dos lábios. Sofia ficou boquiaberta no meio da frase. Olhei para o meu celular, igualmente chocada. Jéssica e eu não tínhamos reuniões agendadas em Paris. E embora a empresa ocasionalmente fretasse voos particulares para negócios internacionais, eu nunca tinha ouvido falar dessa viagem em particular. Jéssica, eu disse cuidadosamente, acho que pode haver alguma confusão com a minha agenda. Ah, Jéssica parecia perturbada, muito diferente de sua compostura habitual. Sinto muito, senhorita Reynolds. Acabei de ver o e-mail da delegação francesa. Eles solicitaram especificamente que você apresentasse o plano de implementação educacional pessoalmente. A diretoria achou que fretar o jato seria mais eficiente, dada a sua agenda apertada na semana que vem. Devo avisá-los que você não está disponível? 3 pares de olhos me encararam com uma incredulidade atordoada. Respirei fundo, reconhecendo que o momento da verdade havia chegado, embora de uma forma que eu jamais esperava. Por favor, diga a eles que preciso revisar os materiais antes de confirmar, eu disse, tentando manter minha postura profissional apesar do meu coração acelerado. E Jéssica, vamos conversar amanhã sobre os preparativos da viagem. Claro, chefe. Mais uma vez, desculpe a interrupção. Feliz aniversário. Quando encerrei a ligação, a sala de jantar permaneceu congelada. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. Jato particular? Perguntou ele, com a voz quase sussurrando. Paris? Chefe? Olhei para os rostos chocados deles e percebi que não havia como voltar atrás. Eu queria contar a vocês algo sobre o meu trabalho. O que exatamente vocês fazem? Perguntou meu pai, com a voz estranhamente áspera. O quebra-cabeça de jornal em que ele vinha trabalhando sem entusiasmo jazia esquecido ao lado do prato. Respirei fundo. Não era assim que eu imaginava revelar meu sucesso, mas talvez não houvesse um jeito perfeito. Sou a fundadora e CEO da Novatec. Desenvolvemos sistemas de inteligência artificial para aplicações educacionais. A testa da minha mãe se enrugou em confusão. Mas você nos disse que trabalhava em uma empresa de tecnologia em um escritório. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia, num escritório, eu disse cuidadosamente. Mas não trabalho para ninguém. Sou dona da empresa. Eu a construí do 0 a 6 anos. Sofia soltou uma risada curta e incrédula. Espera aí, você é dona de uma empresa que tem jatos particulares? Não temos jatos, esclareci. Nós os fretamos quando necessário para negócios internacionais. Mas sim, a Novatec é uma empresa significativa em tecnologia educacional. Atualmente, temos contratos com mais de 500 escolas em todo o país e estamos expandindo internacionalmente. Meu pai se inclinou para a frente, sua mente de engenheiro claramente tentando processar os detalhes práticos. Quantos funcionários você tem? 150, última contagem. Provavelmente adicionaremos mais 50 depois que nosso novo contrato for implementado. E você é o chefe, disse minha mãe lentamente, como se estivesse testando o conceito. O verdadeiro chefe de todas essas pessoas? Assenti, observando a compreensão se manifestar em seus rostos. A expressão da minha mãe mudou de confusão para algo mais complexo, uma mistura de orgulho, constrangimento e talvez um toque de defesa.
Por que você não nos contou? Ela perguntou, com um tom de voz que sugeria que eu os havia enganado de alguma forma. Quando eu teria contado? Perguntei baixinho. Nossos telefonemas duram no máximo 10 minutos e geralmente são sobre as últimas conquistas da Sofia. Você nunca perguntou sobre o meu trabalho, além de se eu ainda continuo no mesmo emprego. Meu pai estremeceu um pouco com isso, olhando para a mesa. Sofia se remexeu desconfortavelmente na cadeira. A gente sempre pergunta como vai o trabalho, protestou minha mãe. Você sempre diz um bem ou ocupado, mas bem. Como a gente ia saber que você estava comandando uma empresa grande e importante? A Novatec foi destaque na Forbes no mês passado, eu disse, sem conseguir esconder um tom de mágoa na voz. Nossa plataforma educacional recebeu um Prêmio Nacional de Inovação no ano passado. Se você tivesse pesquisado meu nome no Google, teria visto dezenas de artigos e entrevistas. Meu pai pareceu genuinamente arrasado. Não tínhamos ideia, Kai. É esse o ponto, pai. Você nunca pensou em olhar. Nunca imaginou que eu pudesse estar fazendo algo digno de nota. Minha mãe ergueu o queixo, defensiva. Isso não é justo. Sempre apoiamos sua carreira. Você já, desafiei gentilmente. Quando foi a última vez que você me fez uma pergunta específica sobre o meu trabalho? Quando Sofia decidiu se tornar instrutora de yoga, você pesquisou tudo sobre certificação de yoga. Você sabe os nomes das posturas favoritas dela e a agenda do estúdio dela. Você sabia o nome da minha empresa antes desta noite? Você sabe o que o nosso software realmente faz? Minha mãe abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente, com uma expressão conflituosa. Sofia, que estava estranhamente quieta, de repente falou: então, você está, rica agora. É disso que se trata? Você voltou para casa para mostrar o quão bem-sucedida você é em comparação com o resto de nós? Seu tom continha uma acusação que ardia. Não, Sofia. Voltei para casa na esperança de me reconectar com a minha família. Minimizei meu sucesso deliberadamente porque queria ser vista como eu sou, não pelo que conquistei. Mas agora você está jogando isso na nossa cara, disse ela, com os olhos brilhando, fazendo com que nos sintamos mal por cancelar uma reserva para jantar quando, aparentemente, você poderia comprar o restaurante inteiro. Eu não esperava que a Jéssica ligasse, eu disse, mantendo a voz calma. Mas sim, dói que, depois de todos esses anos, meu aniversário ainda seja a primeira coisa a ser sacrificada. Dói que vocês todos presumiram que eu entenderia e aceitaria sem questionar, porque é o que eu sempre fiz. Meu pai pigarreou. Kai, nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir menos importante. Só achamos que a Sofia precisava mais de apoio. Eu terminei por ele. Você sempre pensou isso. E talvez isso fosse verdade quando éramos crianças, mas hoje eu tenho 32 anos e você ainda me trata como se meus sentimentos e conquistas importassem menos. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nós também temos orgulho de você, Kai. Sempre tivemos orgulho de quão responsável e independente você é. É isso mesmo, mãe. Você tem orgulho de eu não precisar de você, de eu nunca causar problemas ou fazer exigências. Você aprecia mais a minha ausência do que a minha presença. Sofia se afastou abruptamente da mesa. Isso é ridículo. Você desaparece em São Francisco, mal mantém contato, esconde sua vida inteira de nós e depois nos culpa por não sabermos de nada. Talvez se você tivesse compartilhado algo real sobre si mesma na última década, nós a conheceríamos melhor. Havia verdade suficiente em suas palavras para me fazer parar. Será que eu havia me retraído demais? Será que minha mágoa me levou a construir muros altos demais para minha família escalar? Você tem razão, reconheci, surpreendendo-a, parei de tentar ser vista há muito tempo. Mas isso não muda o fato de que vocês foram rápidos em cancelar meus planos de aniversário para a viagem da Sofia sem pensar duas vezes. Esse padrão tem sido consistente durante toda a minha vida. Meu pai se levantou, com um rosto preocupado. Acho que todos nós precisamos de um tempo para processar isso. Kai, sinto muito pelo seu jantar de aniversário. Deveríamos ter encontrado outra solução. Minha mãe enxugou os olhos. Talvez ainda possamos ligar para o Romanos, ver se eles têm uma mesa disponível hoje à noite.
A sugestão, embora bem-intencionada, pareceu pouco e tarde demais. Acho que preciso de um pouco de espaço, disse eu, levantando-me. Vou reservar um quarto de hotel para esta noite. Não seja ridícula, protestou minha mãe. Seu quarto já está todo arrumado. Preciso pensar, mãe, e fazer algumas ligações de trabalho, acrescentei a desculpa, sentindo-me mais segura do que a verdade emocional. Sofia cruzou os braços. Fugindo de novo. Algumas coisas nunca mudam. Suas palavras a atingiram com mais força do que ela imaginava. Eu estava fugindo? Talvez. Mas ficar parecia impossível agora, com décadas de mágoas subitamente expostas e cruas. Te ligo amanhã, eu disse, pegando minha bolsa e meu celular. Aí conversamos mais. Enquanto eu caminhava até a porta, meu pai me seguiu. Kai, ele disse baixinho, me desculpe, não só pelo jantar, mas por um monte de coisas. Assenti, sem conseguir confiar na minha voz. Então, fui até o meu carro alugado, finalmente deixando as lágrimas rolarem quando já estava em segurança lá dentro. Enquanto dirigia em direção ao único hotel em Wavod, um lugar que eu nunca pude pagar enquanto crescia, me perguntei se eu tinha acabado de prejudicar irreparavelmente meu relacionamento com minha família ou se essa dolorosa honestidade poderia eventualmente levar a algo melhor. O Wavod não era a acomodação de luxo a qual eu estava acostumado, mas sua suíte presidencial, a única no prédio, oferecia privacidade e espaço de que eu precisava desesperadamente. Depois de fazer o check-in, sentei-me na beira da cama king size e liguei para Jéssica. Sinto muito, ela começou imediatamente. Eu entendi completamente errado a sua situação. Quando você mencionou ir para casa no seu aniversário, presumi que sua família soubesse da sua situação. Não é culpa sua, assegurei-lhe. Na verdade, talvez já estivesse na hora de descobrirem. Não há reunião em Paris, confessou ela. Inventei isso quando percebi meu erro. Achei que poderia ajudar a salvar a cara. Apesar de tudo, ri. Bem, suas habilidades de improvisação são impressionantes, mas agora minha família acha que eu viajo regularmente para me encontrar com dignitários estrangeiros. Mas não é, ela provocou. Mês passado, foi naquela cúpula de educação em Tóquio. Isso é diferente, protestei fracamente, depois suspirei. Na verdade, não sei mais o que é real. Tenho vivido uma vida dupla há tanto tempo. Depois de atualizar Jéssica sobre o drama familiar e garantir que voltaria ao escritório na segunda-feira, tomei um banho demorado e tentei organizar meus sentimentos. A mágoa ainda estava lá, uma vida inteira me sentindo secundária não desapareceu da noite para o dia, mas por baixo havia algo mais, alívio, talvez. A farsa exaustiva havia acabado. Dormi surpreendentemente bem e acordei com várias mensagens de texto. Minha mãe tinha escrito: por favor, venha para casa tomar café da manhã. Precisamos conversar. A mensagem da Sofia era mais curta: desculpe por ontem à noite. Mais ou menos. Meu pai, que nunca se sentiu à vontade com tecnologia, tinha escrito apenas: me liga. Em vez de responder a qualquer um deles, pedi serviço de quarto e passei a manhã lendo e-mails de trabalho. Por volta das 11, bateram à minha porta. Quando abri, meu pai estava lá, com uma expressão insegura e mais velho do que eu me lembrava. Posso entrar? Perguntou. Dei um passo para o lado, notando como ele examinava a suíte com os olhos arregalados. Lindo lugar, comentou. Embora eu ache que você esteja acostumado a lugares melhores. Está perfeitamente bem, disse eu, gesticulando para que ele se sentasse em uma das poltronas perto da janela. Como você sabia onde me encontrar? Cidade pequena, ele me lembrou com um leve sorriso. A Margie, da recepção, é prima em segundo grau da sua mãe. Mas não se preocupe, eu a fiz jurar segredo. Sua mãe não sabe que estou aqui. Ficamos em um silêncio constrangedor por um momento antes de ele falar novamente. Kai, eu te devo um pedido de desculpas. Muitos pedidos de desculpas, na verdade. Pai, você não precisa. Ele levantou a mão. Por favor, deixe eu dizer uma coisa. Fiquei pensando a noite toda no que você disse sobre como tratamos você e a Sofia de forma diferente. E você tem razão. Tratamos. Ele se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas.
Quando você nasceu, era um bebê sério. Raramente chorava, dormia a noite toda cedo e alcançava todos os seus marcos de desenvolvimento antes do previsto. Você era tão capaz. Mesmo sendo um bebê, você brincava sozinho, descobria as coisas sozinho. Ele sorriu ao se lembrar. Aí a Sofia chegou, e ela era o oposto, exigente, sempre precisando de atenção. Nós criamos o hábito de concentrar mais energia nela porque ela parecia precisar mais. Você sempre foi tão autossuficiente. Ser autossuficiente nem sempre foi uma escolha, eu disse baixinho. Ele assentiu, com uma expressão de dor. Eu sei disso agora. Confundimos sua independência com não precisar de nós, quando, na verdade, a treinamos para esperar menos de nós. Ele passou a mão pelos cabelos ralos. Eu tinha orgulho de você, Kai. Sempre. Mas agora percebo que raramente te dizia isso. Eu simplesmente presumi que você soubesse. Eu precisava ouvir isso às vezes, admiti. Eu precisava sentir que minhas conquistas também importavam. Elas importam, disse-lhe com firmeza. O que você conquistou é incrível. Passei metade da noite pesquisando sua empresa online. O trabalho que você está fazendo com esses programas educacionais é incrível, Kai. Verdadeiramente inovador. O orgulho em sua voz aliviou algo apertado no meu peito. Obrigada, pai. Não é à toa que você parou de compartilhar as coisas conosco, continuou ele. Nunca demos espaço para o seu sucesso. Estávamos tão ocupados comemorando as pequenas vitórias da Sofia que perdemos as suas enormes. Conversamos por mais de 1 hora, cobrindo anos de mal-entendidos e conexões perdidas. Ele me contou como sempre se identificou mais facilmente com a personalidade extrovertida de Sofia, enquanto minha mente analítica o lembrava de seu próprio pai, um homem brilhante, porém distante, a quem ele lutava para agradar. Contei como eu havia interpretado o foco deles em Sofia como evidência de que eu era, de alguma forma, menos amável, menos merecedora de atenção. Isso nunca foi verdade, insistiu ele, com a voz rouca de emoção. Achávamos que era você quem tinha tudo planejado. Nos preocupávamos mais com Sofia porque ela parecia mais frágil. Quando a conversa terminou, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: por favor, volte para casa. Fiz seu bolo de limão favorito. Mostrei a mensagem para o meu pai, e ele sorriu. Ela está assando desde o amanhecer. Assando por estresse, como ela diz. A cozinha parece que uma bomba de farinha explodiu. Eu também deveria falar com ela, admiti. Ele assentiu. E a Sofia, ela está lidando com tudo isso à sua maneira. Enquanto nos preparávamos para sair, meu pai hesitou perto da porta. Kai, quero que você saiba de uma coisa. Não tenho orgulho apenas do que você conquistou. Tenho orgulho de quem você é, da sua integridade, da sua determinação, da maneira como construiu algo significativo em vez de apenas correr atrás de dinheiro. Mesmo que nunca tivesse fundado aquela empresa, você ainda seria extraordinária. Suas palavras, tão esperadas, me fizeram chorar. Obrigada, pai. Isso significa mais do que você imagina. Minha mãe estava esperando na varanda quando chegamos, com os olhos vermelhos e as mãos torcendo o avental nervosamente. Quando me viu, correu e me abraçou com uma ferocidade incomum. Sinto muito, sussurrou contra meus cabelos. Tenho sido uma mãe terrível. Não, mãe, protestei, abraçando-a com força. Não é terrível, é apenas humana. Lá dentro, sobre fatias de bolo de limão perfeito, afinal, ela se lembrava de que era o meu favorito, minha mãe ofereceu sua própria perspectiva. Eu sempre achei que você era forte, explicou. Aquela que conseguia lidar com qualquer coisa. Sofia precisava de tanta segurança, tanto apoio. Você parecia tão capaz, tão segura de si. Eu fingi a maior parte do tempo, admiti. Só aprendi cedo que demonstrar carência ou decepção não me levava muito longe. O rosto da minha mãe se contraiu. Kai, eu nunca quis que você se sentisse assim. Nossa conversa foi interrompida pela chegada de Sofia. Ela entrou cautelosamente, sua confiança habitual abalada. Ei, disse ela, parando na porta. Podemos conversar? Meus pais se retiraram discretamente para o quintal, deixando-nos sozinhos na sala de estar.
Sofia sentou-se à minha frente, mexendo estranhamente na ponta de uma almofada. Então, ela começou: você é basicamente um magnata da tecnologia. Sorri levemente. Eu não iria tão longe. Segundo o Google, você deveria, ela retrucou. Passei horas ontem à noite pesquisando sobre você. Por que você nunca me contou nada disso? Pensei na pergunta com cuidado. Em parte porque ninguém nunca perguntou. Em parte porque eu tinha medo. Medo de quê? De que não faria diferença. De que, mesmo sabendo que eu tinha construído algo significativo, vocês ainda me viriam como a caixata irresponsável. Pensamento secundário. Sofia estremeceu. Isso não é justo. Não é? Você me chamou de aniversariante ontem, mas você realmente se lembrou que era meu aniversário antes da mamãe mencionar o cancelamento do jantar? O silêncio dela foi resposta suficiente. Olha, continuei com mais delicadeza, não sou inocente aqui. Eu me afastei. Guardei segredos. Construí um muro entre minha vida lá e minha vida aqui. Mas você consegue entender por quê? Sofia assentiu lentamente. Acho que sim. E me desculpe pelo jantar de aniversário. Eu deveria ter insistido para que mantivessem a reserva. Não se trata do jantar, eu disse. Trata-se do padrão de sempre ser a pessoa que se espera que compreenda, que ceda, que precise de menos. Eu nunca a vi dessa forma, ela admitiu. Eu só achava que essa era a nossa dinâmica. Você era séria e bem-sucedida, eu era a de espírito livre que precisava de mais ajuda. Talvez nós duas estejamos desempenhando papéis que nos foram atribuídos há muito tempo, sugeri. Talvez nós duas precisemos nos ver com mais clareza. Sofia estendeu a mão para mim. Eu adoraria. E, a propósito, feliz aniversário atrasado, mana. Aliás, eu sempre te admirei, mesmo quando recebia toda a atenção. Naquela noite, sugeri que fossemos todos jantar fora, não no Romanos, mas no Alius, o melhor restaurante da cidade vizinha. Enquanto desfrutávamos de uma refeição que custou mais do que meus pais normalmente gastavam com as compras da semana, conversamos mais abertamente do que tínhamos feito em anos. Minha mãe fez perguntas detalhadas sobre a Novatec. Meu pai queria entender as inovações tecnológicas por trás da nossa plataforma educacional. Até Sofia demonstrou interesse genuíno pela minha vida profissional. Devíamos planejar uma viagem para São Francisco, sugeriu minha mãe. Ver seu escritório, sua casa, entender de verdade a vida lá. Eu adoraria, eu disse, falando sério. E, por falar em viagens, 3 semanas depois daquele fim de semana revelador de aniversário, eu estava no terminal privativo do Aeroporto Internacional de São Francisco, observando as reações de olhos arregalados da minha família. Meu pai examinava o elegante jato particular com a admiração de um engenheiro por seu design. Minha mãe agarrava nervosamente sua nova bagagem que eu havia enviado a todos em preparação para a viagem. Sofia saltava na ponta dos pés com uma excitação mal contida. Ainda não acredito que você fez isso, disse ela, talvez pela 10ª vez naquela manhã. Você realmente não precisava. Considere isso uma compensação pelo tempo perdido, respondi, sorrindo com seu entusiasmo. Em vez de financiar apenas a aventura europeia de Sofia, organizei para que toda a nossa família passasse 2 semanas junta, uma semana em uma vila de luxo na Toscana e outra explorando Paris, com acomodações no mesmo hotel Lamarice que Jéssica havia mencionado em sua ligação fatídica. Era extravagante, sim, mas depois de anos de distância, eu queria um tempo de qualidade juntos em um ambiente onde velhos padrões não pudessem se reafirmar facilmente. As últimas semanas trouxeram mudanças significativas em nossa dinâmica familiar. Meus pais visitaram meu apartamento em São Francisco, percorreram os escritórios da Novatec e conheceram minha equipe. Me ver em meu ambiente profissional, confiante, respeitada, claramente no comando, mudou algo fundamental na forma como me viam. Eu não era mais apenas a confiável Kai, que entenderia se suas necessidades viessem em último lugar. Eu era Kai Reynolds, CEO e inovadora, uma mulher que construiu algo significativo por meio de visão e determinação. Mais importante, porém, eu era filha deles, não perfeita, nem invulnerável, mas digna do mesmo cuidado e consideração que sempre dedicaram a Sofia. Nossas conversas haviam se tornado mais equilibradas, com meus pais se esforçando visivelmente para perguntar sobre minha vida e realmente ouvir as respostas.
Sofia e eu estávamos desenvolvendo um relacionamento adulto mais autêntico, baseado no respeito mútuo, em vez dos nossos papéis de infância. Na nossa última noite na Toscana, sentados no terraço da vila com vista para os vinhedos ondulantes banhados pela luz do pôr do sol, meu pai ergueu sua taça de vinho em um brinde. Para Kai, disse ele, com a voz carregada de orgulho e um toque de arrependimento pelos anos perdidos, não apenas por esta viagem incrível, mas por ter a coragem de quebrar nossos padrões familiares, por nos mostrar quem você realmente é, mesmo quando demoramos a enxergar. Minha mãe enxugou uma lágrima. E por nos perdoar pela nossa cegueira. Sofia acrescentou seu próprio copo ao brinde. Às segundas chances e aos novos começos. Enquanto nossos copos tilintavam sob a luz dourada, senti uma sensação de paz que não sentia há décadas. A mágoa não havia desaparecido completamente, padrões profundos raramente se curam sem deixar cicatrizes, mas algo novo estava crescendo em seu lugar: compreensão, perdão, uma conexão mais honesta. No dia seguinte ao meu retorno da Europa, surpreendi minha família novamente, desta vez com a notícia de que a Novatec abriria um escritório de desenvolvimento a apenas 30 minutos de Oakwood. Estamos expandindo de qualquer maneira, expliquei. E percebi que quero ficar mais perto de casa. Mais surpreendente ainda foi o pedido de Sofia para um estágio na nossa equipe de marketing. Ainda adoro yoga, esclareceu ela, mas talvez esteja na hora de me desafiar com algo novo, algo em que eu realmente tenha que conquistar meu espaço. Meus pais também estavam evoluindo. Meu pai se voluntariou para orientar jovens engenheiros na Novatec um dia por semana. Minha mãe iniciou um programa de leitura em escolas locais usando nosso software educacional. Pequenos passos, mas significativos. Quanto a mim, eu estava aprendendo que o verdadeiro sucesso não podia ser medido em contratos assinados ou receitas geradas. A riqueza que mais importava não estava na minha conta bancária, mas nessas conexões renovadas, em ser plenamente vista e aceita pelas pessoas que me conheciam há mais tempo. O caminho para a cura não foi direto nem simples. Velhos hábitos às vezes ressurgiam, as conversas ocasionalmente ficavam tensas quando surgiam assuntos delicados. Mas estávamos tentando, todos nós, construir algo melhor do que o que tínhamos antes. No meu 33º aniversário, comemoramos no Romanos, o restaurante original do ano anterior. Sem reservas canceladas, sem prioridades que ofuscassem, apenas a família se conectando de verdade. Eu estava pensando, disse minha mãe enquanto a sobremesa era servida, sobre algo que você disse naquela noite, quando tudo mudou, sobre como apreciamos mais a sua ausência do que a sua presença. Estremeci levemente ao lembrar das minhas palavras duras. Você tinha razão, continuou ela. Nós não demos valor à sua força. Presumimos que você precisava de menos de nós porque pediu menos. Essa foi uma falha nossa, não sua. E o meu fracasso foi me afastar em vez de me manifestar, reconheci. Todos nós fizemos a nossa parte nisso. Meu pai estendeu a mão para mim. O importante é que estamos escrevendo uma nova história agora, juntos. Olhando para seus rostos, mais velhos, mas recentemente familiares para mim, percebi que o maior presente do ano anterior não tinha sido o reconhecimento do meu sucesso ou mesmo seus pedidos de desculpas por negligências passadas. Era isso, a chance de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado, não pelo que realizamos ou proporcionamos, mas simplesmente por quem éramos. A jornada de cura raramente está completa, e nossa família ainda tinha trabalho a fazer. Mas, sentado naquele restaurante que outrora simbolizara a rejeição, senti uma profunda sensação de retorno ao lar, não a um lugar físico, mas à verdade do pertencimento. O que começou com um aniversário cancelado e um telefonema inesperado se tornou algo que eu nunca esperava, uma segunda chance para uma família não perfeita, não isenta de complicações, mas real e pela qual valia a pena lutar. Você já teve que revelar uma parte de si que sua família desconhecia? Como eles reagiram? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre relacionamentos familiares, crescimento pessoal e a descoberta do seu verdadeiro valor. Lembre-se, às vezes, os confrontos mais dolorosos levam às mais belas reconciliações. Obrigada por ouvir minha história e que você encontre a coragem para se expressar plenamente em sua própria vida.